Esse é o pior vídeo que eu já gravei na minha vida, e não porque ele é ruim, mas porque ele é o primeiro. Fala pessoal, meu nome é Lucas, bem-vindo ao meu canal, e esse primeiro vídeo, o tema é Se Permita Ser Ruim. Mas por que eu tô falando isso? Quantos sonhos, projetos, planos muitas vezes nós temos nas nossas vidas e nós não começamos por uma espécie de perfeccionismo. Às vezes nós olhamos para um projeto e nós olhamos que nós não temos o melhor áudio, não temos a melhor câmera, não temos a melhor estrutura, não temos o melhor material. Isso nos impede de começar com aquilo que temos. E isso pode nos roubar coisas muito importantes e que nós gostaríamos de viver. Por exemplo, eu estar fazendo esse vídeo no canal já é eu me mostrando que nós devemos começar com aquilo que nós temos. Por quê? Obviamente, quando nós vamos começar um primeiro vídeo, um primeiro episódio, ele vai ser o pior, porque eu vou gravar outros. Tudo aquilo que nós fazemos com constância na nossa vida, nós vamos melhorando naturalmente. Por exemplo, muitas vezes nós queremos começar as coisas e nos comparar com pessoas que já estão há 5, 7, 10 anos e até mais às vezes na nossa frente. Por exemplo, você vai começar um canal no YouTube e você quer que seus vídeos já sejam como o do MrBeast. Você quer começar a pintar, você já quer que seja o Pablo Picasso. Você quer começar a aprender um instrumento, tocar uma guitarra como se você já fosse o Jimi Hendrix. Isso pode até beirar o cômico de você pensar, Lucas, ninguém é assim. Obviamente, na teoria, ninguém sã consciência pensaria que assim que ela começasse, ela já seria a melhor, já seria incrível. Mas, na prática, nós vemos isso acontecendo. Nós olhamos para a nossa vida, nós pensamos em começar algo e nós começamos a olhar para outras pessoas que já estão muitos passos nas nossas frentes. E isso pode fazer com que a gente seja impedido de virar um grande sonho e viver um grande projeto. Eu gosto muito de uma frase que foi do criador do LinkedIn, que ele falou bem assim: se você não sente um pouco de vergonha da primeira versão do seu produto, então você lançou tarde demais. Foi de Reid Hoffman que falou isso. E é interessante pensar sobre essa frase aqui. No momento que você lançou algo, você já poderia ter lançado há muito tempo atrás e já ir experimentando aquilo, você vendo se ia dar certo, se não ia dar certo. Eu também gosto de uma frase que diz que pessoas muito menos talentosas que você possivelmente vão mais longe do que você, que é talentoso. E o que quer dizer essa frase? É que pessoas que, vamos dizer que tem uma espécie de talento em alguma área, ela começa a ter um olhar tão crítico, tão perfeccionista a respeito de algo, que ela fala, não, eu só vou publicar esse livro se esse livro estiver incrível. Uma pessoa que vai editar um vídeo, eu só vou postar esse vídeo se esse vídeo estiver sensacional. Eu só vou viver esse sonho, eu só vou praticar esse esporte se eu já for bom nesse esporte desde o início. E pessoas às vezes que elas não se olham, pelo menos não se acham tão talentosas, que claro que todo mundo tem talentos diversos, são pessoas normalmente mais corajosas. Elas pegam e falam, cara, eu vou começar e não importa, eu vou fazer com o que eu tenho, eu vou pra frente, eu vou pra cima. E normalmente essas pessoas crescem na vida e muitas vezes elas começam a viver aquilo que nós gostaríamos de viver, mas que às vezes a gente tá sentado na nossa sala ou no emprego que a gente nem gosta tanto, falando, nossa, como eu gostaria de estar vivendo aquilo que a outra pessoa está vivendo. Por isso que nós olharmos para isso, e até quando nós vamos olhar e falar que as pessoas estão vivendo o nosso sonho. Sabe, aquilo que você poderia viver está na mão de outra pessoa só porque ela foi mais corajosa de começar mesmo sendo ruim. Obviamente eu não tô falando que você deva se esforçar para ser ruim. Todos nós devemos buscar excelência, mas a excelência não é simplesmente buscar fazer o melhor, mas é buscar fazer o seu melhor. O que é o seu melhor? Porque quando você vai começar, por exemplo, um vídeo no YouTube, você vai tentar fazer a coisa mais bonita possível, você vai começar um projeto com livros, um projeto de trabalho, algo da sua área, você vai se esforçar para que tenha a melhor estrutura, para que seja bonito, para que seja belo. E isso é muito bom, sabe? Eu não tô falando contra a gente se esforçar para dar o nosso melhor. Mas eu quero te falar, mesmo você dando o seu melhor, ainda tem chance de não ser tão bom. Ainda tem chance de ser ruim. Será que nós estamos prontos para lidar com isso? E mesmo a gente botando toda a nossa energia, se a gente não praticou aquilo, se a gente não amadureceu aquela ideia e a gente não viveu esses processos, vai ser ruim. A gente vê atores falando a respeito da primeira peça, escritores falando a respeito dos primeiros livros, a gente vê youtubers, por exemplo, falando, olha o primeiro vídeo do meu canal, como foi horrível. Todas as pessoas que nós vemos que hoje têm uma espécie de sucesso, todas elas falam, olha o meu início, olha como foi meu começo. Mas por algum motivo parece que nós
nos achamos tão bons e a gente acha que não, mas comigo vai ser diferente. Eu já vou começar sendo alguém grande. E por que eu falo isso? A chance de você ser um grande youtuber, sabe qual que é? Você fazendo seu primeiro vídeo pro canal. A chance de você ser um grande escritor na sua vida, se você tem esse sonho, por incrível que pareça, é você escrever seu primeiro livro. Você ser um grande músico é você aprender a tocar sua primeira música. E mesmo sendo ruim, a chance de você chegar no lugar que você deseja é você começando. Eu sei que isso parece óbvio, mas eu queria também te lembrar outra coisa. Você só vai ser um bom escritor com 40 anos se você começar talvez com 30. Se você deixar pra começar com 40, talvez você só seja com 50. Você só vai conseguir ser grande na sua área profissional, ou em um hobby, um esporte, em algum projeto pessoal. Quanto mais cedo você fizer isso, você vai ser bom mais rápido. Mas quanto mais você vai adiando o seu sonho, os seus projetos, esperando às vezes a validação das outras pessoas, você ter um apoio dos seus amigos, apoio das pessoas queridas, talvez você vai adiando mais e mais, e isso vai só demorar para você começar a ficar bom. Então não é se permitir ser ruim e ser ruim para sempre, mas é natural nós começarmos ruim, mesmo que você dê o seu melhor, mas também é natural que com o tempo, progressivamente, você, com paciência, sendo perseverante, você vai se tornando bom. Então, conclusão: se permita começar ruim, porque todo mundo vai começar ruim. Então comece com aquilo que você tem, com a estrutura que você tem, com a ideia que você tem, porque se você não começar, você vai ver outras pessoas vivendo aquilo que você gostaria de viver, e você vai viver para sempre com uma leve frustração de: poxa, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse começado? Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, curte, se inscreva, vai ajudar muita gente, principalmente nesse começo. Mande para as pessoas também que você acha que pode ajudar elas. E valeu, até o próximo vídeo.